queria repartir com vocês uma palavra hoje de manhã. Deus está falando isso comigo e com o Rodolfo faz tempo já, e ele tem incomodado a gente para repartir com vocês. Tudo que a gente vai falar hoje aqui, tudo, são coisas que Deus colocou no nosso coração, e Deus nos falou que eram palavras para nós, em primeiro lugar. Ele tratou a nossa vida um pouco, está tratando ainda, e palavra para vocês também. Então, eu quero que você saiba que a gente não preparou isso tudo da nossa cabeça, que foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Eu quero que você abra bastante, tudo que você puder anotar, anota para depois você poder meditar, estudar. Talvez eu vou te dar uma revelação agora que você vai ficar de boca aberta, mas fica bem. Você só tem uma vida na Terra para viver. Gente, todos os seres humanos que existem e que foram criados por Deus, eles nascem um dia, eles têm uma vida. Pode ser que conheçam a Deus e aceitem a Ele, pode ser que conheçam a Deus e não aceitem, e um dia todos nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar antes. E a gente não vai ter uma segunda chance. A gente não vai ter uma segunda vida, uma segunda infância, um segundo casamento, uma segunda vez para aproveitar nossos filhos. Tudo que a gente passa na nossa vida é uma vez só. Todo mundo aqui já teve 5 anos de idade, certo? Foi uma vez só que você teve. Todo mundo aqui já foi adolescente, fez 15 anos. Foi uma vez, gente, passou. Quase ninguém aqui já foi jovem, passou a juventude, né? Todos ainda são. Mas tudo que você passa na sua vida, o dia de ontem, por exemplo, ele passou e ele passou. Não tem como, às vezes, a gente se arrepende de coisas da nossa vida, de tempos que a gente viveu e deixou de fazer alguma coisa que gostaria. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus 9, versículo 26 e 27, se eu não me engano, está escrito: ao homem cabe morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, Jesus, ele deu de presente para você a vida. Mas ele deu uma só. E, gente, a vida passa rápido. Quem já percebeu? Você não achou que você ia chegar na idade que você tem tão rápido, não é verdade? Eu não achei que eu já ia ter 24 anos e já ia estar casado tão rápido. E passa muito rápido. A gente sempre comenta, né? Gente, esse ano voou. Gente, essa semana voou. Meu Deus, voou. Meus filhos, eu lembro quando eles... Eu não tenho, tá? Tô dando um exemplo. Quando eles eram bebezinho, voou, agora já tão grande. Eu lembro a época que eu morava... Voou, passou rápido. Isso também está escrito na Bíblia. Não é uma impressão nossa. A Bíblia diz, lá no livro de 2 Pedro 3,10... A Bíblia diz, gente, que a nossa vida, ela é como um sopro. E ela diz que Jesus, ele vai voltar como um ladrão. Não é que ele vai roubar a terra, mas é que é inesperadamente. Tem gente que diz, lá no livro de Apocalipse está escrito assim, que há alguns que reclamam da demora da vinda do nosso Senhor Jesus. Mas que para esses, a vinda dele vai ser como um ladrão. Então a Bíblia está dizendo mais assim, você fica dizendo, vai demorar muito para Jesus voltar. Gente, todo mundo fica falando, antes de eu nascer já falavam que Jesus ia voltar, que um dia as coisas vão acabar. Isso aí vai demorar muito, eu ainda tenho muito para viver. Eu ainda tenho muitos anos. Mas a Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser como um ladrão e que a nossa própria vida, o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. E que a vida que Deus deu para nós é como um sopro comparado à nossa eternidade com Jesus. Um sopro, gente. Acabou. Então, a nossa vida não é só a sua impressão, ela passa rápido. Essas 24 horas que você tem no seu dia, essas 7 dias que você tem na sua semana, esse ano inteiro, ele passa rápido. E, diante disso, sabendo que você só tem uma vida para viver, que essa vida passa muito rápido e que a você não é dado a conhecer o dia de amanhã, quem concorda comigo que você tem que aproveitar muito bem cada um dos seus dias aqui na Terra? Jesus, ele te criou com um propósito muito específico. E ele não desprezou nenhum dos segundos da sua vida. Lá no livro de Salmo, depois eu vou citar para vocês, é que eu vou me adiantando aqui. Diz que este é o dia que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez. Amanhã vai ser um dia que o Senhor vai fazer, e depois de amanhã vai ser um dia que o Senhor vai fazer. Não tem nenhum dia, nenhum segundo, nenhum minuto da sua vida que Deus, ele não pensou em nada para você fazer. Ele falou, dia 8 de março de 2009, eu estou sem ideia, não vou escrever nada aqui para Ana fazer. Qualquer coisa, dormir, passar o tempo.
Todos os segundos, os minutos, os dias da sua vida, Deus tem planos para você. E esses dias passam. E, muitas vezes, com a impressão que a gente tem de que a gente ainda vai ter muito tempo para viver, que ainda vai ter muita coisa, a gente deixa passar uma grande parte da nossa vida sem focar e sem buscar a presença de Deus, que é o principal que a gente tem nessa terra. Então, por mais que às vezes a gente pense assim, gente, o dia só tem 24 horas. 24 horas não dá. 24 horas para eu trabalhar, para arrumar minha casa, para cuidar do meu marido, para cuidar dos meus filhos, para eu ir na igreja e para eu orar. Não dá, é muito pouco tempo. Gente, Deus é sábio. Ele deu 24 horas para você no seu dia, porque ia dar tempo de você fazer tudo o que ele planejou. A nós cabe administrar bem o tempo de vida que foi dado para nós. Nós é que vamos fazer a escolha de como que a gente vai usar nosso tempo. Para que a gente vai usar nosso tempo? Por que a gente vai usar o tempo para isso? Como a gente vai usar esse tempo? Jesus, o dia que ele te deu a vida e você nasceu, ele deixou nas tuas mãos a escolha do que você ia fazer com ela. No que você queria investir, tempo para que você queria gastar. Ele deixou a gente com a livre escolha de fazer e decidir como que a gente ia levar a nossa vida. E todas as coisas terrenas ficarão aqui o dia que Jesus voltar e você, em nome de Jesus, for para o céu. Eu queria ler com vocês Eclesiastes 5, do 13 ao 16. Eclesiastes 5, 13 a 16. Diz assim: grande mal eu vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se essas riquezas se perdem por alguma má aventura, aos seus filhos que geraram, nada lhes fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu o homem voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal, precisamente como ele veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado tanto para o vento? Salomão estava meio deprê, mas o que ele está falando é uma verdade. Tudo que a gente conquista, tudo que a gente compra, tudo que a gente investe aqui na Terra, a gente não vai levar para a eternidade. Nossos bens, nossas posses, nossa casa, nosso carro, nossos móveis, nosso dinheiro, a nossa faculdade, o conhecimento que a gente tem, a sabedoria que a gente tem. Se a gente foi muito inteligente, se a gente foi pouco inteligente, se a gente teve pós-graduação, se a gente não teve pós-graduação. O nosso trabalho, tudo que a gente trabalhou, as horas que a gente investiu no nosso trabalho, as horas extras, tudo isso, nada disso a gente vai levar junto com a gente para a eternidade. Não é que você não vá investir nessas coisas. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. A gente precisa trabalhar para a gente ter sustento. A gente precisa estudar para que a gente tenha uma boa formação, para que a gente possa trabalhar e ter sustento. Todas essas coisas são boas. Mas a gente não pode viver essa única vida tão preciosa que a gente tem aqui na Terra, focando a nossa existência nessas coisas que são terrenas. A gente precisa viver e saber que essa vida que a gente tem é muito preciosa para a gente gastar ela simplesmente com as coisas que vão passar. Imagina que acaba a sua vida, você está lá diante de Deus e Deus fala, o que você trouxe para cá? Você fala, nada. Eu investi 100% do meu tempo na Terra com as coisas que ficaram lá embaixo. Isso ia ser muito triste para nós. E também lá no livro de Mateus, no versículo 20, a Bíblia diz assim, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça corrói. E sim, acumulei tesouros nos céus. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que a gente pode viver aqui sobre a terra, trabalhar, ter as nossas coisas, ter as nossas conquistas, mas que é mais importante que a gente foque a nossa vida guardando tesouros que vão ser eternos, que a gente vai levar junto com a gente para a eternidade, do que coisas que são terrenas. E o que é eterno? É o seu espírito e a sua comunhão com Deus. A única coisa que você vai levar para o céu são os frutos do Espírito, o fruto de você ter entregado sua vida para Jesus e ter vivido com Ele, e o seu relacionamento com Deus. Nada mais, tudo mais vai ficar aqui. Lá no livro de 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios no capítulo 4, 18, diz assim, tudo que pode ser visto dura apenas um pouco,
Mas aquilo que não pode ser visto é o que dura para sempre. Então é um desafio para nós viver aqui na Terra, onde as coisas são terrenas, onde as coisas são naturais, onde as coisas são visíveis, e ter uma vida espiritual. Uma vida que a gente está vivendo para coisas que não se veem. A gente passa 1 hora falando com uma pessoa que ninguém está vendo, que é Jesus. A gente investe a nossa vida vivendo leis de um mundo espiritual que a gente não consegue ver. Isso é um desafio, mas é isso que vai levar a gente a ter vitória na nossa vida. É muito triste, e tem muitas pessoas que chegam no final da vida delas e simplesmente nada dessa terra, do que elas construíram, do que elas investiram, vai ter algum fruto para elas na eternidade. E é tão curtinha a nossa vida, perto do grande tempo que a gente vai passar para o resto da nossa vida na presença de Deus, que Jesus ele quer hoje despertar o nosso coração para que a gente viva aqui na Terra de olho nas coisas que são eternas. Que a gente não desperdice, literalmente, as horas e os dias e os anos que Deus nos deu, gastando eles em coisas que são aqui da Terra. Mas que a gente saiba investir o nosso tempo e administrar o nosso tempo de maneira que a gente invista nas coisas que são eternas. Amém? Então, vocês conhecem, o Rodolfo até citou aqui, a história de Marta e Maria. A Bíblia diz, essa história está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, se depois você quiser ler, que Marta e Maria eram 2 irmãs, e elas receberam Jesus na sua casa. E elas tiveram posturas bem diferentes com relação a o que elas iam fazer diante da presença de Jesus. Maria ficou toda atravessada que Jesus estava lá na casa, ela quis pôr a mesa, ela quis arrumar a casa, ela quis fazer comida, ela quis Marta, e ficou toda perdida, querendo trabalhar para Jesus ver que ela estava lá dando o melhor dela, e Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo ele falar. E ficou curtindo a presença de Deus. E Jesus disse, Marta, por que você se apressa com tantas tarefas? Maria escolheu a melhor parte. Então, como o Rodolfo falou, a gente não pode ser extremista de dizer, então é isso, Ana, não vamos trabalhar, não vamos fazer nada, a gente não precisa trabalhar para Deus, a gente não precisa fazer nada, vamos ficar só adorando, orando. Não, a gente precisa. Mas existe uma parte mais excelente da nossa vida aqui na Terra do que a gente trabalhar, do que a gente viver, que é a gente buscar a presença de Deus. Essa é a melhor parte que a gente pode ter. E eu quero te perguntar, quantos dias da sua vida até hoje você já viveu e você não entrou na presença de Deus? Eu não vou dizer que foram dias desperdiçados, porque provavelmente você conquistou muitas coisas. Mas olhando para aquilo que é eterno, que é o nosso relacionamento com Deus, foi tempo que a gente gastou investindo nas coisas que são bem, assim, insignificantes, perto daquilo que é o mais significante, que é o nosso relacionamento com Deus. E essa manhã, eu sei que Deus, ele quer mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua mente, transformar os teus conceitos para te levar a ser uma pessoa que vai administrar o seu tempo aqui na Terra de uma maneira que você vai saber investir nas coisas que são eternas. A gente, cada vez mais, vira uma sociedade do fast food, né? Do, assim, o trânsito, eu preciso ir rápido, eu preciso chegar, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso pegar a pessoa, eu preciso pegar meus filhos, eu preciso... Cada dia a gente enche mais o nosso dia de tarefas. E, como eu falei, é bom que a gente trabalhe e que a gente faça coisas que vão produzir resultados na nossa vida. Mas é, assim, estupidez a gente gastar todo o nosso tempo para isso e gastar nada do nosso tempo, um mínimo do nosso tempo, para aquilo que é mais importante, que é a nossa presença com Deus. Então, eu quero que você pense em quantos anos você tem. Eu tenho 24 anos. Quantos dias já passaram dessa vida que você tem? E quanto desse tempo, quantos % desse tempo você investiu para coisas que são duradouras, que são eternas? Você investiu tempo no seu relacionamento com Deus e quanto você investiu nas coisas que são aqui da Terra? Sabe, a Bíblia diz que é para a gente curtir a nossa vida. Que é para a gente curtir, que é para a gente fazer aquilo que nos dá alegria. Diz que é para a gente aproveitar as coisas que aos nossos olhos são boas. Mas ela diz, mas de todas as tuas escolhas, você prestará conta diante de Deus.
Então não é que Jesus ele colocou a gente aqui na Terra só para fazer as coisas espirituais e só para buscar Ele. Jesus nos deu tudo isso. Ele nos deu a natureza, Ele nos deu as pessoas para a gente se relacionar, Ele nos deu a oportunidade de conhecer tanto lugar, de fazer tanta coisa. E é para a gente aproveitar. Mas isso não é o mais excelente da nossa vida na Terra. O mais excelente, o mais nobre, a coisa mais importante que a gente pode investir o nosso tempo é na nossa vida com Deus. E a Bíblia diz que a gente precisa cuidar das coisas que a gente está fazendo para que o dia que a gente for prestar conta dessas escolhas, a gente não se arrependa. Puxa, Deus, eu escolhi ganhar dinheiro, trabalhar, sair, passear, ficar com os amigos, eu escolhi estudar, eu escolhi ter conhecimento, eu escolhi ter sabedoria, ter inteligência, eu escolhi fazer hora extra, eu escolhi cuidar dos meus filhos, eu escolhi minha família, eu escolhi meus amigos, eu escolhi tudo, mas não escolhi Jesus. E ser um cristão não é só entregar sua vida para Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador e frequentar os cultos da igreja. Ser cristão é ter uma vida diária com Deus. É fazer escolhas no seu dia a dia que são compatíveis com pessoas que estão buscando aquilo que é eterno e espiritual e não aquilo que é natural. Aquele versículo que eu falei para vocês está lá em Eclesiastes, capítulo 11, que diz: alegra-te nos dias da tua mocidade, faz as coisas que vierem ao teu coração, mas lembra que de todas as tuas escolhas você vai prestar contas a Deus. E a Bíblia, ela nos chama, no Novo Testamento, o livro de Gálatas, de Romanos, de Efésios, eles falam muito a respeito da nossa vida natural e da nossa vida espiritual. A gente tem esse lado natural que é nosso corpo, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa tomar banho, né? A gente não pode virar um ser espiritual e falar, agora eu vou ficar só fazendo aquelas coisas que é de Deus, eu não preciso mais comer, não preciso tomar banho, não preciso estudar, não preciso trabalhar. Fala da nossa vida natural que a gente tem que viver. Jesus, quando ele estava aqui na Terra na forma de homem, ele também tinha que dar tempo para dormir, dar tempo para comer, dar tempo para tomar banho, dar tempo para ficar com as pessoas. Mas a Bíblia diz que a gente também tem um lado que é a nossa vida espiritual. E que a gente deve buscar crescer na nossa vida espiritual. Salomão, que é quem escreveu o livro de Eclesiastes, depois que ele viveu a vida inteira dele, gente, que ele teve tanta coisa boa. Ele teve mulher, teve dinheiro, teve fama, teve comida, tudo. Ele fala assim, gente, eu cheguei a uma conclusão. Tudo na vida é vaidade. Tudo. Porque agora eu estou velho e eu vejo todas as mulheres bonitas que eu conheci, todas as riquezas que eu tive, todas as viagens que não levou a nada. Porque aqui estou eu, como disse aquela passagem que a gente leu, de novo do zero. E eu vou morrer e não vou levar nada disso. Então, eu quero hoje te dar uma consciência de que você tem que viver todos os dias como se esse fosse o seu último dia sobre a Terra. Eu queria te perguntar hoje, se você morresse hoje, você ia estar satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Você ia estar satisfeito com a maneira que você busca Deus hoje? Sabe, gente, se a gente não criar essa consciência, é muito provável que daqui 10 anos a gente também não vá estar satisfeito. E daqui 20 também não, e daqui 30 também não. E que a gente vai chegar nos nossos 80 anos e dizer, puxa, eu sempre achei que um dia eu ia ter uma vida com Deus, assim, eu ia buscar Deus, eu ia ouvir a voz de Deus, eu ia ter relacionamento com Ele. E esse dia nunca chegou. Porque eu sempre fiquei envolvida, ou atarefada, ou me envolvendo com coisas que passaram. Hoje é o dia de você pensar. Eu preciso ter hoje o relacionamento que eu quero ter com Deus. Esse dia de amanhã, gente, nunca vai chegar. Amanhã é igual o regime. Amanhã eu começo o regime. Amanhã eu vou para academia. Amanhã eu vou emagrecer. A gente tem vivido uma vida muito de amanhã eu vou buscar Deus. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu vou ter mais compromisso. Semana que vem, eu já coloquei um propósito no meu coração, semana que vem eu vou começar aquele plano de leitura lá da Bíblia que eu sempre quis fazer. Esse dia não chega. Se hoje você não se determinar, gente, minha vida está passando, já se passaram tantos anos e eu preciso investir o meu tempo, preciso investir minha vida naquilo que é eterno, naquilo que vai durar e naquilo que vai valer a pena. Amém? Amém. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 36, a Bíblia diz assim: do que aproveitará o homem ganhar sua vida inteira e perder a vida eterna? Então, às vezes, a gente olha pessoas aqui que sobre a Terra são muito bem-sucedidas. Pessoas que a gente admira. Uma pessoa que teve uma
um estudo bem-sucedido, que teve um trabalho bem-sucedido, que ganhou dinheiro, que prosperou, que tem uma família muito boa, que se dá bem com o marido, se dá bem com a esposa, que tem filhos, que conheceu a Jesus, que está servindo a Deus. E a gente fala, gente, a vida dessa pessoa é muito boa, ela tem tudo. Ela tem tudo aqui na Terra, ela tem dinheiro, ela tem felicidade, ela tem pessoas, ela tem amigos, ela tem tudo. A Bíblia está dizendo nesse livro de Mateus, nesse versículo 16, 36, que do que adianta uma pessoa sobre a terra ganhar todas as coisas e perder a salvação? Então, a Bíblia, ela tenta voltar os nossos olhos, por mais que a gente viva uma vida terrena, naquelas coisas que são eternas. Jesus, ele está tentando ensinar a gente que a gente não é dessa terra, que nós somos cidadão dos céus. Ele está dizendo, tudo bem que você vive sobre uma atmosfera que é natural, que você precisa fazer coisas que são naturais, mas a sua vida não é isso. Muito em breve, a sua vida vai acabar e você vai estar diante de Jesus, prestando conta das suas escolhas. E eu não quero ser, e eu não quero que você seja, uma das tantas pessoas que vai se arrepender de não ter buscado mais a Deus. Sabe, esse ano, estou no ano da faculdade de medicina que a gente chama de internato, que é os últimos 3 semestres da faculdade. Em vez da gente ir para a faculdade ter aula, prova, trabalho, tudo, a gente só fica no hospital. E daí a gente vai passando pelas especialidades médicas para a gente decidir aquilo que a gente quer fazer, e a gente fica atendendo, fica lá no hospital. E é um ano que é um pouco diferente dos outros, porque a gente é como se estivesse fazendo um estágio. Assim, a gente passa o dia todo no hospital, mas ainda tem as provas. Então, a gente tem que estudar para as provas da faculdade. É como se você estivesse fazendo uma faculdade e fazendo um estágio ao mesmo tempo. E é o ano que a gente estuda para residência, que é a especialização que a gente faz depois da faculdade. Então, é um ano que, para todos os estudantes de medicina, é o ano mais puxado, porque você faz o estágio, estuda para a faculdade e estuda para a residência. E estudar para a residência é resumir a matéria dos 5 anos que você teve em um, para você revisar tudo e fazer a prova de residência no fim do ano. E eu, como todo estudante de medicina, esse ano planejei toda a minha vida para eu fazer o estágio, estudar para as coisas da faculdade e estudar para a residência. Então, eu peguei todo o material que tem umas apostilas que tem para você revisar a matéria num ano. Fiz um esquema, gente, eu sou uma pessoa disciplinada. No começo do ano eu fiz um esquema. Eu dividi todas as apostilas por semanas, quantas que eu ia ler por semana, quantas respostas que eu ia fazer, e que daí quando chegasse no final de tantos meses eu já ia ter estudado todas as apostilas, quando chegasse no ano que vem eu só podia revisar, mas durante o dia eu ia estar no estágio, daí eu tinha as janelas lá do estágio, já falei, nessas janelas eu estudo para prova da faculdade, que uma vez por mês a gente tem uma prova desses estágios. E fiz um esquema, gente, eu lotei minha agenda. Eu peguei minha agenda de 2009, eu lotei ela. Eu escrevi 200 coisas que eu ia fazer esse ano, me programei, estava linda. E eu pensei assim, eu vou buscar Deus esse ano, lógico. Busquei a Deus durante todo o tempo da minha faculdade, eu vou buscar Deus esse ano. Só que esse ano é um ano diferente, né? Porque é um ano que tem a residência, que tem que estudar, que tem que fazer isso. Essa frase, esse é um ano diferente, eu já ouvi de todo mundo. Sabe o que é, Ana? Esse é um ano diferente porque eu tô grávida. Então, é um ano diferente porque eu vou ter que me dedicar para fazer o quartinho, para comprar as coisas, para cuidar. É um ano diferente. Ana, esse ano é um ano diferente porque eu casei, entendeu? Aí, a vida de casado, a gente tem que se adaptar, tem que fazer um monte de coisa. Então, é um ano diferente. Ana, esse ano é um ano diferente porque eu entrei na faculdade. E esse ano é um ano diferente porque meus filhos começaram a estudar. E esse ano é diferente porque eu estou em 2 empregos. E todo dia a gente pode ter um argumento para dizer que esse não é o tempo da nossa vida de buscar Deus. E eu comecei o meu ano assim. E eu estou bela e formosa um dia lá na presença de Deus. E Jesus diz para mim assim, Ana, vamos conversar. É o seguinte... Você está falando, eu já estou cansado de escutar você dizer que você quer me buscar. Então, eu quero te dizer, esse é o ano de me buscar. Eu falei, amém, Jesus, esse é o ano de te buscar, eu estou contigo. E daí Deus falou, sabe aquela agenda que você fez? Tão bonitinha, que você anotou tudo para o seu dia. Eu ponho horário, gente, eu ponho horário. Das 2 às 3, eu vou ler tal coisa. Das 3 às 4, eu vou tomar um lanche, e vou tomar banho, e vou assim. O Rodolfo dá risada das minhas agendas. Ele falou assim, essa agenda ficou muito bonitinha, mas eu vou bagunçar essa agenda. Você tem 2 escolhas. Você pode seguir sua agenda, você vai continuar orando, sendo crente, eu vou te abençoar, vai ser muito bom o seu ano. Ou você pode deixar eu te dizer cada dia o que você vai fazer. E se naquele dia eu te pedir, fica 2 horas orando,
você vai ficar 2 horas orando. E se naquele dia eu te pedir, fica lendo a Bíblia a tarde inteira, você vai ficar lendo a Bíblia a tarde inteira. E se naquele outro dia eu te pedir, hoje você não vai ler nada daquelas apostilas que você queria, e eu quero que você vá consolidar uma pessoa e aconselhar ela, é isso que você vai fazer. Vai ser um ano bem mais sobrenatural do que se você escolher a sua agenda. E daí eu falei, Deus, beleza, eu topo, só que o negócio é o seguinte, tem que estudar, né? Tem que estudar, porque a matéria precisa entrar na minha cabeça de algum jeito. E, às vezes, a gente tem uma luta. Eu quero ser uma pessoa equilibrada com você, porque isso é uma coisa que Deus falou para mim. Eu não quero que você fique pensando, a Ana está pregando que a gente não precisa estudar, porque as coisas entram por osmose na nossa cabeça. Eu não estou pregando isso. Deus falou para mim que Ele ia fazer o meu tempo render de maneira dobrada aquele tempo que eu gastasse com Ele. E esse ano, gente, aquela agenda, acho que eu nem olho mais aquela agenda. Porque eu acordo todos os dias, vou para a presença de Deus, tenho o meu tempo devocional, e Deus fala comigo o que é para eu fazer naquele dia. E eu tinha um plano. Eu tinha um plano de ler, um plano lindo. Mas Deus falou, Ana, o tempo de me buscar não é o ano que vem, não é 2012, não é o dia que se você tiver filho, não é lá na frente, é hoje. Só que para isso você precisa fazer escolhas. E, gente, eu não sei o que você está passando esse ano. Por que ele é um ano corrido, por que não é, por que é um ano puxado. Eu só sei uma coisa. Ninguém aqui tem desculpa para dizer que hoje não é tempo de buscar Deus. Você pode estar passando as circunstâncias que for na sua vida. Jesus está te dizendo hoje é o tempo de me buscar. Hoje é tempo de orar. Hoje é tempo de ler a Bíblia. Hoje é tempo de se envolver nas coisas da igreja. Hoje é tempo de trabalhar. Hoje é tempo de fazer jejum. É hoje. Não é semana que vem, mês que vem, nem ano que vem. E eu, vou ser sincera, eu sou tão humana quanto vocês. Tem dias que eu não estou com vontade de orar. Não estou. Eu acordo e falo, gente, eu gosto de dormir, viu? Eu vou dizer, como eu gosto de dormir. Qualquer canto, qualquer lugar que eu encostar a cabeça, eu durmo. Qualquer hora do dia. E se eu dormir de dia, eu durmo de noite também, não tem problema nenhum. Eu durmo, que não, olha, é uma beleza. E às vezes eu negocio isso. Eu falo, Jesus, o Senhor já foi carne e osso. O Senhor sabe que a gente tem sono, né? Então, esse é o momento do sono. Mas, cada dia Deus tem me levado a fazer escolhas. Tudo bem, pode escolher se você quiser dormir. Mas está passando, gente. Está passando a hora. Está passando o dia. Está passando o ano. A gente está em março. Até quando mais você vai colocar atividades, argumentos, situações na sua vida para que você não busque a Deus? Ninguém aqui tem nenhuma desculpa diante de Deus para falar, Senhor, eu estou passando uma fase na minha vida que agora, especificamente só nesse tempo, está difícil de eu te buscar. Se você falar isso, para sempre vai estar difícil. Então a gente precisa dar um jeito, a gente precisa deixar Deus dar um jeito na nossa agenda e colocar esse ano como prioridade na nossa vida, buscar Deus. Prioridade. Eu sei quais são as suas prioridades, olhando no que você gasta tempo. Prioridade não é da boca para fora, não é dizer, Jesus, você é minha prioridade. E eu passo 23 horas e 45 minutos fazendo 1000 coisas e 15 minutos na presença de Deus. Ele não é sua prioridade. É igual Pedro, gente. Pedro se enganou. Ele falou para Jesus, eu te amo. Jesus, o senhor não está entendendo. Pode esses 11 aqui te negar. Eu te amo. Eu jamais vou fazer isso. E foi ele. E às vezes a gente diz, Jesus, eu quero te buscar. Esse ano eu quero crescer. Esse ano eu quero vida espiritual. Eu quero sobrenatural. Eu quero isso. E você dedica 5 minutos, 10 minutos, ou pior, nada do seu dia para Deus. Isso não é verdade. Você não quer buscar Deus em primeiro lugar. Ele ainda não é a prioridade do teu coração. E esse ano, Deus está chamando a sua vida para colocar Ele como prioridade. Não prioridade da sua boca, prioridade do seu coração. Jesus quer que você gaste tempo com as coisas que são espirituais, com as coisas que são eternas, com as coisas que vão durar. E Ele dá um jeito, gente. Eu fiz uma prova ontem. Olha, as pessoas da minha sala são muito esforçadas. Muito. Elas se descabelaram esse mês, último mês, para fazer o estágio, para estudar, para fazer tudo. Acho que eu durmo mais que elas ainda. E eu estudei, eu sentei lá, li toda a matéria e saiu a nota da prova. Gente, eu tirei a mesma nota que todas essas pessoas que estudaram. E eu sei que isso é o sobrenatural de Deus na minha vida. Cada dia que eu escolho orar, ler a Bíblia,
tá no culto, tá na célula, ir para a presença de Deus, eu sei que Deus está fazendo uma obra sobrenatural da minha vida de ajudar o meu tempo a render. Então, a gente precisa fazer uma escolha hoje. A gente não precisa negociar com Deus. Quanto tempo que eu tenho, quanto tempo... A gente precisa escolher se Jesus é ou se Jesus não é a prioridade da nossa vida. A gente tem falado muito que ama Deus e que Ele é. Mas se eu olhar hoje a agenda do seu último mês, quantos dias você foi para a presença de Deus? Quantos minutos desses dias você foi para a presença de Deus? E lá em Gálatas existe um versículo muito sério no capítulo 6 de Gálatas, Gálatas 6:8. Está escrito assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Assim como o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia está dizendo, gente, acorda, você colhe aquilo que você planta. Se você planta trabalho, se você planta tarefas, se você planta um dia corrido e estressado, você vai colher coisa natural. Você vai colher dinheiro, você vai colher dor de estômago, gastrite, você vai colher sono, você vai colher um monte de coisa. Agora, vida no espírito você não vai colher. Não tem como você ser uma pessoa natural, que vive para a sua vida natural, e você colher espírito. Então você diz, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero frutificar, eu quero que Deus me cure na minha alma, eu quero que Deus me liberte, mas eu só trabalho, só estudo, só durmo, só como, faço qualquer coisa, menos buscar Deus. E a Bíblia diz, aquele que semeia na carne, colhe corrupção, e aquele que semeia no espírito, colhe vida eterna. Então, se você quer ter vida com Deus, você precisa semear tempo, você precisa semear disciplina, você precisa semear escolhas que vão alimentar a tua vida espiritual. Não existe milagre nenhum que faz uma pessoa que passa 6 dias da semana cuidando das coisas dela, das suas tarefas, e um dia da semana, que é domingo, ela vem no culto, essa pessoa colhe fruto do Espírito. A paz que você quer ter, a alegria que você quer ter, a resposta que você quer ter daquela oração que você está fazendo para Jesus, a cura interior que você quer ter, a libertação, elas vêm do tempo de comunhão. Elas não vêm do culto. O culto e a célula sedimenta o ensino da palavra de Deus no teu coração. Imagine um casamento. Imagine eu e o Rodolfo somos casados. E a gente se vê uma vez por mês. A gente marca um dia. Eu falo assim, amor, o negócio é o seguinte, minha vida está muito corrida, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o estágio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, é muita coisa. Então vamos fazer assim, ó. Quando der, a gente marca um dia, a gente vem aqui na nossa casa e a gente se encontra. Aí a gente fica junto, a gente faz um programa rápido. A gente faz um programa, a gente pode comer, pode assistir um filme, aí a gente fica junto, beleza? Gente, existe relacionamento de marido e mulher sem ter tempo junto e intimidade? Não existe. Pode até ser casado no civil, mas relacionamento de marido e mulher não existe. Precisa dar tempo. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus. Você fala assim, Jesus, olha, semana que vem, é que assim, ó, agora tá corrido, eu vou trabalhar, vou fazer aquilo, mas eu vou orar, fica aí me esperando. Aí chegou o dia, você vai lá para a presença de Deus, orando, ai meu Deus, as crianças, ai meu Deus, preciso ver aquilo, preciso... Ou imagine um marido e uma mulher que eles só se encontram em locais públicos. Reunião dos pais, na escola. Você fala assim, amor, olha só, essa semana está muito corrida, mas eu tive uma ideia. A gente se vê lá na reunião das crianças, lá na escola. Daí a gente conversa. Marido e mulher precisam ter tempo a sós. Você precisa ter tempo a sós com Deus. Você ter um relacionamento com Deus que está baseado no culto é a mesma coisa de um marido e uma mulher se falarem num lugar público uma vez por semana. Esse casamento não vai dar certo, porque comunhão é fruto de intimidade. E você precisa ter intimidade com Deus. O culto é uma bênção, a célula é uma bênção, todos os eventos que a gente tem são uma bênção porque eles sedimentam no nosso coração coisas que Deus está falando. Mas não, você não vai colher, desculpa te falar isso, você não vai colher vida no Espírito se você não plantar vida no Espírito. Se você não plantar vida devocional, oração, leitura da Bíblia, jejum, se você não alimentar o teu Espírito. E esse ano Deus quer
mudar a sua agenda. Esse ano Deus quer mudar teus planos. Esse ano Deus quer te dizer que não é mais para frente o tempo de você buscar Deus. Que o tempo de você buscar Deus já chegou. E que essa intimidade que Deus está buscando ter com você, ela é para todos os dias. Todos os dias. Alguns de vocês podem até dizer para mim, Ana, mas como é que eu vou orar todo dia? Como é que eu vou ter assunto para falar com Deus todo dia? Gente, relacionamento com Deus não é só petição. Você entra lá na presença de Deus, você faz uma listinha, daí você diz, bom, vamos praticar a vida com Deus. Jesus, eu estou precisando de um emprego melhor, eu queria ganhar mais, eu também queria que o Senhor abençoasse minha família, eu também queria que o Senhor me ajudasse na minha saúde, eu queria que o Senhor trouxesse a pessoa da minha família para ela se converter, e eu queria que o Senhor abençoasse esse dia, que eu tenha muita alegria, muita paz, que eu prospere e que seja uma bênção. E é isso aí, Jesus. Em nome de Jesus, amém. E aí Jesus ficou lá. A hora que ele ia falar, você já estava lá na esquina. Relacionamento com Deus é como relacionamento com uma pessoa. Você precisa falar e você precisa ouvir. Você precisa conhecer. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, gente, esse ano, busque a presença de Deus. Busque. Não fica só falando. Busca a presença de Deus. Deus tem me levado a dias que eu tenho ficado 3 horas fazendo devocional e eu não orei nada. Eu não pedi nada. Eu só fiquei na presença de Deus. Então, coloca um CD de louvor ou toca, se você toca alguma coisa. Entra na presença de Deus e fica lá. Fala, Jesus, me leva até a tua presença. Agora me ensina a ficar na tua presença e fala comigo. E Deus fala comigo, gente. Deus fala muito comigo. Deus fala que Ele me ama. Deus fala que... às vezes eu saio do devocional, o Rodolfo sempre me pergunta. Eu saio do devocional, daí ele fala assim, e aí, o que Deus te falou? Todo dia. Aí eu viro pra ele e falo assim, Deus me falou que Ele me ama. Ele fala, não, mas fora isso, o que Deus te falou? Eu falo, Ele ficou me paquerando. Daí ele fala, como assim? Ele ficou dizendo que me ama, eu fiquei dizendo que amo ele, e daí foi uma babação, eu elogiei ele um monte, e aí ele falou comigo, daí ele falou, tô ficando com ciúme, como assim? Gente, eu gosto disso, eu gosto de passar tempo com Jesus, porque ele vai imprimindo em mim o caráter dele. Naquele tempo que eu estou lá adorando, cantando, buscando a presença de Deus, sem pedir nada, Jesus está trabalhando na minha vida. E eu saio de lá com mais unção, com mais autoridade, com mais graça, com mais sabedoria. E eu nem pedi. Então, a Bíblia diz que a gente se relaciona com Deus como se a gente estivesse contemplando por um espelho. E a glória de Deus ela vai sendo refletida na nossa vida. E a gente vai crescendo de glória em glória. Então, todo o tempo que você dedica para estar aqui, esse domingo hoje, ouvindo a palavra de Deus, todo o tempo que você dedica para ir numa célula, para ir num culto, para orar, para ler a Bíblia, Jesus, ele está refletindo em você a presença dele. Mas hoje é muito importante que a gente entenda, nós não vamos colher frutos do Espírito se a gente não semear frutos do Espírito. Olha, eu e o Rodolfo, a gente ora muito por vocês, muito mesmo. A gente ora por nome, por cada um. Mas a sua vida não vai ter vitória em Deus pela nossa oração. A gente pode se descabelar diante da presença de Deus, pedindo para Deus te transformar, te curar, te libertar. Se você não for para o teu tempo de intimidade e comunhão com Deus, nada disso vai acontecer. A gente é para vocês uma cobertura. A gente ora, a gente pede para Deus, a gente em concordância pede para Deus aquilo que você tem pedido, mas os frutos, quem alcança na sua vida pessoal é você. E você precisa achar um tempo na sua vida para Deus. Você precisa, esse ano, arranjar um tempo na sua vida para Deus. E esse tempo não é 10 minutos, não é 15 minutos, não é dirigindo, não é enquanto você põe a roupa para lavar na máquina e fala no telefone ao mesmo tempo. É um tempo para Deus. Deus está te chamando esse ano para você reservar um tempo para Ele. Ana, mas eu já oro. Então, ora mais. Ana, eu oro, mas eu não leio a Bíblia. Então, vai ler a Bíblia. Tem tanta coisa para a gente se alimentar de Deus. Pregação, você pode baixar a pregação da internet, ficar ouvindo. Tem um monte de pregação boa que a gente tem escutado. Você pode louvar a Deus com CD, com instrumento. Você pode orar. Você pode jejuar. Você pode ler a Bíblia. Gente, Jesus, quando Ele estava na terra, Ele orava e jejuava muito. Tá lá, você está lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta as histórias
Volta e meia, Jesus fala assim, e Jesus se retirou para o monte para orar. E Jesus deixou os discípulos para orar. E Jesus acordou para orar. Jesus orava. Jesus era Deus. Gente, ele estava em comunicação, tipo, satélite, entendeu? Aberta. Ele não precisava, para orar por um cego ser curado, ir lá fazer o devocional, se encher de unção, de autoridade. Ele era Deus. Por que ele orava e jejuava? Para mostrar para você e para mim, que somos cabeça dura, que a gente não vai colher coisas no Espírito se a gente não semear coisas no Espírito. Então, eu não sei como que está hoje a sua agenda, sua vida, o seu dia a dia, se você tem dedicado tempo para buscar Deus. E não é para pedir só que eu estou falando. É para ficar com Jesus. Para entrar na presença de Deus, para orar. Se você tem dedicado tempo para ler a Bíblia. A Bíblia diz que a gente ia conhecer a verdade e a verdade ia nos libertar. Só de ler essa palavra, você vai sendo liberto. Só de ler as promessas que estão escritas aqui, isso vai gerando fé no teu coração, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e você vai começando a experimentar na tua vida os frutos do Espírito. Então, eu não sei como anda hoje a tua vida pessoal e a tua vida íntima com Deus, tirando o seu líder de célula, tirando o culto, tirando a igreja. Qual é o relacionamento que você tem com Deus? Deus quer fazer esse relacionamento crescer. E hoje, eu sei que todos nós precisamos fazer uma escolha. Porque se a gente só achar essa palavra muito bonitinha, e a gente falar, puxa, é isso, amanhã eu vou começar a praticar. Amanhã vai aparecer um monte de coisa no teu dia, e assim por diante, você nunca vai colocar isso em prática. E eu quero viver o dia de hoje, com o relacionamento que eu quero ter com Deus, o dia que Ele voltar. Se Jesus voltar hoje, eu quero dizer para Ele, ou se eu morrer hoje, eu quero dizer, Jesus, eu estava te conhecendo, te buscando no nível que eu sempre quis. Eu não me arrependo de ter gastado tempo com as coisas da terra, porque eu voltei todo o tempo que eu tinha para você. Então, eu sei que todo mundo aqui tem um trabalho, tem uma atividade. Ou, gente, você nem tem atividade no teu dia. Você passa bastante tempo livre, mas você tem preguiça. Você fala, olha, Ana, é incrível. Eu passo 8 horas do dia sem fazer nada e eu não oro. Eu não leio a Bíblia. Você precisa de disciplina. Então, eu não sei o que você precisa. Você precisa tirar coisas da sua agenda, se você precisa disciplinar o teu próprio coração. Eu sei que esse ano é um ano que Deus está chamando a gente a buscar Ele de uma maneira maior do que a gente veio buscando até aqui. Ana, mas eu oro muito. Então, você vai orar mais do que muito. Porque tem mais para você crescer. Gente, tem tanto mais de Deus para a gente conhecer. E a gente só vai conhecer o dia que a gente for para a presença dEle e começar a ter comunhão, começar a ter intimidade com Ele. Então, eu queria que você colocasse suas coisinhas de lado um pouco. Que você fechasse teus olhos. Muito mais do que uma decisão emocional hoje, com relação a essa palavra, a gente precisa tomar uma decisão de posicionamento, do quanto que a gente vai dedicar da nossa vida para Deus. Sinceramente, eu queria que você pensasse, teu dia tem 24 horas. 24 horas, gente. E talvez você tenha dedicado 5 minutos dessas 24 horas para Deus, 10 minutos. Talvez você tenha passado um dia sem ir para a presença de Deus. E a Bíblia diz, aquele que semear na carne vai colher corrupção, aquele que semear no Espírito vai colher a vida eterna. Então, se esse ano você quer experimentar o sobrenatural de Deus, se esse ano você quer ver milagre, se esse ano você quer ser curado na sua alma, você quer ser liberto, você quer ganhar pessoas para Jesus, não tem outro caminho, a não ser você começar a dedicar mais tempo para Deus. Tudo isso é fruto do tempo de comunhão e de intimidade com Deus. Então, hoje você não precisa prometer nada para mim, porque isso é uma vida pessoal com Deus. Mas eu queria que, com os teus olhos fechados, você falasse com Jesus agora. Que você falasse com Ele qual é a disposição do teu coração esse ano para estar diante da presença de Deus. Se você tem trocado o tempo para estar na presença de Deus por outras coisas, por tarefas, por prazeres, por descanso. Eu queria que você pedisse perdão para Jesus essa manhã e que você dissesse, Deus, eu não quero viver mais nenhum minuto da minha vida desperdiçando tempo com aquelas coisas que vão passar. E eu queria que diante da presença de Deus você falasse com Ele qual é o tempo que você está disposto a buscar Ele. Quanto tempo por dia? Em qual horário? Vai ser de manhã? Vai ser de tarde? Vai ser de noite?
Vai ser na sua casa? Vai ser no seu quarto? Eu queria que você fizesse um acordo com Deus hoje, de aumentar o tempo que você lê a Bíblia e o tempo que você ora. E de falar isso para Deus agora. Agora é um tempo bem pessoal entre você e Deus. Repensa na tua vida. Repensa no que você tem gastado o teu tempo. Questiona o teu próprio coração se você tem dito que a tua prioridade é Jesus, mas você não tem doado tempo para investir nas coisas que são espirituais. E toma uma decisão hoje de fazer um acordo com Deus, de que você vai dirigir parte do teu tempo para investir nas coisas que são espirituais. Deixa essa manhã o Espírito Santo te trazer essa convicção de que Ele quer te levar para um tempo de intimidade maior. E depois que você fizer esse acordo com Deus, do tempo que você quer buscar Ele, eu queria que você praticasse um pouco isso. Eu queria que você tirasse alguns minutos agora para estar na presença de Deus, para ouvir a Deus. Treina o teu espírito, treina o teu coração para buscar a presença de Deus, para buscar ouvir a voz dEle, para buscar a presença dEle. E essa manhã, toma essa decisão, se quem vai fazer a sua agenda é você, ou se quem vai fazer a sua agenda é Deus. Queridos, ainda de olhos fechados, mãos abertas, sinto que nessa manhã o Espírito Santo quer nos levar a um nível mais profundo com Ele de relacionamento, de entrega. Alguns de vocês, você se sente culpado porque você não tem tido desejo de orar. Você se acostumou com a vida de oração que você tem tido. Uma vida de oração inconstante, uma vida de oração fraca. E dentro de você, isso gerou uma passividade. Você se acostumou com isso. E você se sente culpado porque você não tem tido nem o desejo de mudar. Mas nessa manhã, Jesus está aqui para mudar isso. Ele está aqui para remover toda a culpa. O que passou, passou. Como Paulo dizia, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Hoje não é um tempo da gente ficar lamentando os dias que a gente perdeu de ficar na presença de Deus. Mas hoje é um dia da gente tomar uma decisão. Uma decisão não só para esse ano, não só para esse dia, mas uma decisão para toda a nossa vida. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus é que nem um poço que você tem que cavar e que de lá você vai tirar água para beber. Deus, Ele quer que a gente cave mais fundo, tem mais água. Alguns de vocês, você já tem encontrado água nesse poço. Mas eu quero te dizer que Deus quer que você continue cavando. Porque a água de ontem foi para ontem. A água de hoje é para hoje. A água de amanhã é para amanhã. Então nessa manhã eu quero te pedir, fecha teus olhos no lugar onde você está. Abre suas mãos. Fica bem à vontade na presença de Deus. Se você se identifica com isso, se você fala, essa é a minha realidade, minha vida de oração precisa crescer, minha vida de jejum precisa crescer, minha vida de leitura da Bíblia, não só de ler, mas de refletir, de remoer a Bíblia, precisa crescer. Eu ainda sou muito indisciplinado, ainda falta vontade para mim me relacionar mais profundo com Deus, minha vida de oração ainda é inconstante. Jesus quer ouvir da sua boca a resposta a esse convite que Ele faz para você nessa manhã. E se você quer se dispor para ter um tempo mais profundo com Deus a partir de hoje, se você está aceitando esse convite que o Senhor Jesus está fazendo, eu quero te convidar a você se colocar de pé como um sinal, como quem está dizendo, Jesus, eu estou aqui, me usa, toma minha vida em tuas mãos nessa manhã. De pé, de olhos fechados, levanta seus braços assim, como quem está se oferecendo para Deus nessa manhã, como quem está dizendo, Jesus, eu estou aqui, toma minha vida, me leva a esse nível mais profundo, me leva a esse nível maior de relacionamento contigo. Gasta um tempo agora com o Senhor Jesus, abre sua boca aí no seu lugar, começa a falar com Ele.
Levanta um clamor no seu coração, para que esse ano seja diferente, o relacionamento que você vai ter com Ele. Levanta um clamor nessa manhã, para você conhecer o Senhor Jesus, numa profundidade maior do que você já tem experimentado. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Sozinho eu não consigo. Eu reconheço. Me ajuda na minha indisciplina. Me ajuda com a preguiça. Me ajuda com a religiosidade. Eu quero ter um relacionamento intenso com o Senhor. E nessa manhã eu escolho, nessa manhã eu decido te servir, te seguir, te colocar em primeiro lugar sobre todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro não somente que eu quero, mas que eu vou ter uma vida de oração mais profunda, mais intensa, mais cheia do Teu Espírito. No nome de Jesus, eu escolho isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.